Esse sábado tem Corinthians e Internacional, jogo disputadíssimo, vamos passar aí pela rodada então. Ó. Tem São Paulo, Fortaleza aconteceu hoje à noite 0-0, Fluminense e Sport se enfrentam amanhã às 6h30, Corinthians e Internacional às 6h30. Também Ceará e Vitória no mesmo horário, 6h30 também. A gente que lute para assistir tudo isso. Bahia e Botafogo às 9 da noite, transmissão aqui do Sport TV, é isso? Depois o restante... No domingo, aí o restante do domingo já é do fechamento, entendeu? Aí o fechamento se encarrega de comentar esses jogos. Grêmio e Santos às 4, Cruzeiro e Flamengo às 6h30, Bragantino e Mirassol às 7, aí na segunda-feira, né? Às 7 na segunda. E o outro jogo da segunda-feira fechando a 7ª rodada, Juventude e Galo se enfrentam às 8. Esses são... Você pulou Vasco e Palmeiras ou eu que... Não pulei. Se eu pulei, eu falo de novo. Não, Vasco e Palmeiras, então domingo, às 4 da tarde. Erro meu. Não, jogaça inclusive, por sinal. Vamos falar desse Corinthians Internacional, jogo bastante que vai trazer Dorival Júnior na beira do campo, né? Um Corinthians que precisa dar uma boa resposta, não foi um jogo muito legal na última rodada. E do Internacional que joga bem, mas quando tem as suas ausências, o Brasileirão, ele tá meio por resultados, né? Acabou perdendo seus jogos. Equilibrado, né? Tá muito difícil, né? Então, mas é aquela questão de uma qualidade de jogo que os adversários eles precisam se proteger, porque a princípio são times fortes e essa questão do Dorival estar ali, mas ainda ele não conseguir ter todos os gatilhos, todos os detalhes para os atletas, como fazer em todas as circunstâncias, a gente fica ansioso naturalmente para ver o que o Corinthians vai fazer, né? É um teste duro, é que não tem muito como fugir no calendário brasileiro, né? Qualquer treinador que assume um trabalho nesse momento do calendário, com a temporada em andamento, sabe que é jogo 3 em 3 dias e pouquíssimo tempo de treinamento. Ele assumiu às vésperas da estreia na Copa do Brasil, que usou um time diferente do que vai usar hoje, vai usar amanhã, e a partir daí vai tentar muito mais com pouquíssimo tempo de campo de treino e muita conversa, tentar ver como esse time vai se organizar. Tem muitas dúvidas, assim, de como o Corinthians vai ter esse desenho, por exemplo, da equipe reserva, que iniciou num 4-1-4-1 contra o Novo Horizontino. Vai ser o formato desse time? Acho um pouco mais difícil se tiver Memphis e Yuri, imagino eles os dois como dupla, e aí ver como o Dorival vai organizar. Se não 4-4-2, mas mantendo o losango, com o Coronado fazendo esse jogador por dentro. Muitas vezes o Coronado, no Corinthians, até chegou a fazer como substituto do Garro, outras vezes fez um meia pelo lado, num 4-4-2 em 2 linhas de 4, com os meias vindo um pouco por dentro para os laterais passarem. Dúvida de como o Dorival vai organizar dentro de campo o provável campinho. Vamos trazer aqui a provável escalação aí do Corinthians para esse jogo contra o Internacional. Já vamos trazer aí para você. Vai ter Hugo Souza no gol, Mateuzinho no lado direito. É isso. Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral direita, André Ramalho e Kaká na zaga, a zaga que está sendo bastante cobrada, Anrileri pelo lado esquerdo. Sumiu nosso campinho. Sumiu. O resto, se não tiver boa memória, acabou. Eu posso ler o que está no GE, então nós vamos trazer. É porque o Vojvoda vai começar a falar agora. A gente vai ouvir o Vojvoda, que é a prioridade. Depois a gente traz para você o campinho do Corinthians. Vamos com o técnico do Fortaleza. Vamos voltar a falar de Corinthians Internacional, que a gente estava falando aqui para você no Troca de Passes. Eu estava falando sobre a provável escalação do Corinthians. Então deixa eu trazer para você. Deve ter Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral direita, André Ramalho e Kaká, a dupla de zaga, e Anrileri no lado esquerdo. É a mesma linha de defesa do jogo contra o Novo Horizontino, né? Aí daqui para frente o time muda. Ranieri, Martínez no meio-campo, junto com o Carrijo e Igor Coronado. Ou Breno Bidon aí no lugar do Coronado. Eu acredito. Na frente, Breno Bidon. Provavelmente Memphis Depay ou Ángel Romero, se o Memphis não puder jogar, mas a expectativa é que ele jogue, e Yuri Alberto, na dupla de ataque. Então, com Coronado, Memphis e Yuri, a grande dúvida é como, na hora de construir, até pela característica dos times do Dorival, seja partindo de 2 volantes, 2 meias, 2 atacantes, ou seja partindo do losango, a grande probabilidade, pelo que a gente conhece do trabalho do Dorival, é que, embora esses jogadores vão ter uma mobilidade muito grande e muitas vezes o corredor vai ser aberto para a passagem dos laterais ou até para uma projeção do Carrijo pelo lado direito, que ele faz isso muito bem. A questão é como ele vai organizar defensivamente, sem bola, como o Corinthians vai se comportar tendo esses 3 jogadores, né? Nenhum deles com um especialista, por exemplo, em preencher o corredor o tempo todo, atacando e defendendo por um lado.
Acho que o jogo vai trazer algumas respostas do que o Dorival planeja para esse Corinthians. A gente vai começar a ver um pouco mais a identidade dele. E para um Inter que faz essa saída de 3, o Fernando dá um passo atrás, um passo na frente, beleza, você pode ter um Coronado com os dois, mas você vai ficar um Coronado, um meia com um volante desse e os outros dois de frente com os dois zagueiros. Só que o Inter usa muitos laterais. Só que ele tem atacantes que usam também por fora para manter e segurar esses laterais e às vezes tem esse jogo por dentro. O Alan Patrick, às vezes você pode deixar um volante ali. Então é algo que ele vai ter que equacionar, porque o Inter ele ataca realmente com muita gente de uma maneira organizada. Né? Vamos com as informações então do Inter, com a Milena Acosta. Ela traz as informações do Internacional. Oi, pessoal! Corinthians e Inter vão se enfrentar nesse sábado, 6h30 da tarde. Olha, jogo importante, tá? Pro Colorado, que no meio da semana, na terça-feira, venceu o Maracanã por 1-0. Um placar bem magrinho, inclusive, pela Copa do Brasil no jogo de ida. E o jogo foi importante porque o Roger colocou à disposição os seus jogadores, digamos que um elenco misto, digamos assim. Mas, para esse jogo contra o Corinthians, os seus titulares devem retornar. O grande ponto são os desfalques. A gente começa falando do Vitinho, ele que nesse jogo, inclusive contra o Maracanã, acabou sofrendo uma fratura no dedo da mão esquerda. Vai passar por cirurgia e por isso fica de fora dos próximos compromissos. Mas também existe a possibilidade do Carboneiro retornar para esse time. Ele que se recuperou de uma lesão na coxa esquerda e, segundo o próprio Roger Machado, depois na coletiva, disse que ele estava bem próximo aí de voltar a estar junto com o elenco. Isso seria um retorno, inclusive, bem importante, até porque o ataque colorado não vem num melhor momento, digamos assim. O Wesley, por exemplo, que foi o artilheiro da temporada passada, ele não marcou nenhum gol ainda esse ano. O Ener Valencia agora vai a quase 500 minutos sem marcar. Então, caso esses jejuns acabem, aí seria uma vitória bem importante para o Inter fora de casa. Até porque nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro, pode ser aí que consiga somar esses pontinhos, sair do G6 e chegar no G4. E de quebra também acabar colocando o Corinthians um pouco mais para baixo nessa tabela. Afinal de contas, o Timão está só a 1 ponto da zona de rebaixamento. Então, são todos esses detalhes que a gente vai ficar de olho para saber quem deve entrar em campo às 6h30 da tarde nesse sábado. Valeu, tchauzinho. Valeu, Milena. Obrigada pelas informações. Deixa eu falar para vocês o provável Inter, para a gente já começar a discorrer um pouco mais sobre o time do Roger Machado. Deve ter Antony no gol, Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabé na linha de defesa, Fernando e Bruno Henrique na dupla de volantes, ou Thiago Maia no lugar do Bruno Henrique, Tabata, Gustavo Prado, tá aí o nosso campinho, Tabata, o Gustavo Prado, Wesley e Valência fecham esse Inter aí do Roger Machado, né? Ainda com vários desfalques. Rocher, por exemplo, ainda se recuperando da cirurgia que fez na mão. Aliás, dois problemas de mão esquerda, né, no Inter. O Vitinho e o Rocher. É verdade, o Vitinho que fraturou o dedo, né? Foi na mão esquerda. Curioso isso. Eu acho que é solidariedade, né? Ao Rocher, no caso. Não tem Borré, né? Borré também não. Também tá se lesionou. Já, outros que já estão há mais tempo fora, como Bruno Gomes, por exemplo. Lado direito. Teve um momento muito bom na temporada passada. Mercado fora há um tempo. O mercado está se aproximando, acho que vai voltar, né? Porque... E o Carboneiro também, né? O Carboneiro podendo, não de início, mas parecendo próximo de começar a entrar. Enquanto perde o Vitinho nesse sentido, tem o Tabata voltando e já pegando ritmo, né? O Gustavo Prado entrou, fez gol e tudo. Então você vê que as opções num elenco, né? Se for assim, pelo menos girando, tá bom. Duro se acumula muita gente machucada. Claro que é um jogo diferente, por exemplo, dos últimos que o Inter fez contra a Juventude, óbvio, e mais ainda contra o Maracanã. E não precisa nem falar sobre a diferença de status dos dois adversários. Mas tem algo assim, de fluidez ofensiva, assim, de funcionamento com bola que o Inter precisa recuperar, né? Não é você partir para uma loucura de 1, 2 partidas, dizer que caiu de produção, que subiu e ir para os extremos o tempo todo. Mas se você pega uma média das atuações do Inter nos últimos 5 jogos, por aí, teve alguns bons momentos, mas na média eu acho que o Inter já teve passagens melhores, mesmo no início da temporada e principalmente no ano passado, em que o Inter ofensivamente produzia com mais naturalidade. Tem algo ali de fluidez, de funcionamento que se perdeu. Você vê o Wesley não ter feito gol no ano ainda, isso impacta
nessa questão do gol. O Enner, beleza, começou, fez alguns gols, mas já está 500 minutos. Ele dá umas osciladas e aí a torcida já pega um pouquinho no pé, porque vem, né? E ele é um jogador que se ele confirmasse mais as chances que ele tem, porque ele tem chances para o jogo. O Inter cria para fazer mais gols. Ele até tem criado alguma coisa, mas o aproveitamento também está baixo. Embora no jogo contra o Maracanã, o Alan Patrick não começou jogando, e aí o Inter apostou muito mais em cruzamentos, né? E esse foi um jogo que eu acho que o Roger tinha em mente de poupar a equipe. Só que a dificuldade do Inter em confirmar... Fez ele usar, inclusive. Fez ele usar os jogadores num jogo que exigiu fisicamente, né? Especialmente na parte final. Quando voltar ao Carboneiro, ele tem um papel que é importante ali, né? Porque característica diferente do Wesley, né? Ele pode se posicionar muito pelo lado esquerdo também, mas com a característica de jogar ali entre linhas, auxilia o Alan Patrick nessa tarefa de criação, de se colocar por trás dos volantes, uma zona que o Alan Patrick conhece muito bem. E aí muda também um pouco o comportamento, às vezes, do Bernabé, que com o Wesley pode alternar o corredor, por vezes o Wesley abre, ele vem por dentro, com o Carboneiro tendência a ele jogar mais pelo corredor externo, enfim. O fato é que eu acho que o Inter é ainda um time muito forte, é ainda um candidato, não deixa de ser candidato, mas tem algo na produção ofensiva que o Inter já teve um momento melhor. Bem, vamos falar de outro Nada alarmante também, mas, enfim, é um time forte. Um ponto a ser corrigido nesse caminho, né? Já teve momentos de produção melhor. E o Corinthians, ele vem de 3 derrotas no Brasileiro, né? E o Inter vem de uma, mas empatou... Algumas em sequência. 2, empatou um pouco mais por causa de não ter perdido. Então, precisa encaixar melhor para ficar ali em cima da tabela. Você pega o jogo com o Juventude, o Inter fez 3 gols, mas boa parte da criação... foi a partir de jogada de bola parada. Como ele chegou à bola parada? Foi produzindo volume, sim. Mas no restante do jogo não foram tantas as oportunidades. Bem, vamos para outro jogaço aí desse final de semana. Cruzeiro e Flamengo se enfrentam no domingo, hein?